O Bitcoin renovou máximas históricas, mas após isso vem fazendo forte correção. Nesse exato momento vem sendo cotado a 116 mil dólares 250. E aí, nesse vídeo eu vou fazer uma análise bem detalhada do Bitcoin, os pontos que ele precisa respeitar se deseja continuar essa tendência de alta. Então, pontos que a gente precisa ficar muito atentos. E também vou trazer uma aula para vocês, coisas que vocês não veem em curso pago nenhum por aí, eu te garanto. Então vamos falar sobre a tendência, entender a fundo o que é uma tendência e por que que a gente precisa estar de olho a cada passo, a cada movimento que o preço vai dando, como ele vai deixando rastros, isso é o mais importante. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Vamos entender agora a tendência de uma forma bem simples e didática. Digamos que eu quero desenhar uma flor, mas ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe que desenho que eu vou fazer. Então, isso é, digamos que o início de uma tendência. Mas para alguém confirmar que eu, né, pretendo iniciar o desenho de uma flor, ou seja, iniciar uma tendência, a tendência nesse caso seria a tendência de eu desenhar uma flor por completo. Isso seria o ciclo completo de uma tendência de alta. Vamos lá, me acompanha aqui. Se eu estou desenhando a primeira pétala, muito bem, eu agora tenho um indício e uma confirmação de que realmente pode ser que eu esteja iniciando o desenho de uma flor. Mas, para isso, eu preciso continuar respeitando alguns limites, né? Obviamente, para isso aqui, no final das contas, continuar se configurando uma flor, né? Que visivelmente consiga ser interpretada como uma flor. Então, para isso, eu posso até fazer pétalas um pouco menores, um pouco mais estreitas, um pouco maiores, mas, querendo ou não, eu preciso seguir um certo padrão para que, no final das contas, essa flor, né, mesmo que esteja tosca dessa forma, com pétalas completamente diferentes uma das outras, mesmo assim, dá para uma pessoa olhar e dizer que isso aqui é uma flor, né? Ao contrário, se eu pego e faço um desenho, né, mais, digamos que desordenado, ficaria meio complicado dizer que isso aqui é uma flor. Por exemplo, eu faço uma pétala, mas a segunda já é, né, um triângulo, uma coisa meio doida, essa aqui é pequenininha, outra menor, 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 aí eu faço isso aqui, aí depois vem outra coisa maior ainda, e outra pequena, e outra mais reta e rápida, e isso aqui já não sei mais se isso aqui pode se chamar de uma flor, né, parece mais uma sei lá o quê. Mas isso aqui já não é mais uma flor, porque eu não respeitei nenhum nenhum padrão, né, não consegui nenhum padrão de pra poder visualmente chegar no final das contas, eu conseguir configurar isso aqui como uma flor, que isso aqui seria uma flor, né. Já diferente dessa aqui, apesar de também ter pétalas diferentes, a gente consegue, né, configurar que isso aqui é uma flor. A mesma coisa acontece quando a gente está avaliando uma tendência. Agora trazendo aqui para nossa realidade do gráfico, né, então a gente consegue perceber que as tendências também elas também não vão em linha reta, ou seja, elas fazem pernadas de alta, fazem momentos de correção, pernadas de alta, momento de correção, pernadas de alta, momento de correção. Aí vem inicia outra pernada de alta e vem agora o momento de correção. Porém, se vocês repararem, todos esses momentos corretivos, querendo ou não, eles respeitaram certas distâncias, certos padrões. Fibonacci é uma das ferramentas que serve para a gente estar analisando justamente isso, né, se o preço vem respeitando ou não essas distâncias e esses padrões. Então, o que a gente faz é exatamente usar o Fibonacci nesses momentos para identificar se essas correções estão sendo dentro de um padrão que seja um padrão que, no final das contas, visualmente, a gente vai conseguir ainda configurar aquilo como uma tendência de alta, né, nítida e clara. Então a gente tem os níveis aqui de Fibonacci, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7. Obviamente, quando a gente vai no primeiro nível e continua a tendência, ele só demonstra para a gente que é uma tendência forte, mas está dentro de um padrão harmônico. Para quem não sabe, pode estudar mais profundamente, até tem um vídeo falando do Fibonacci aqui também. É um padrão que está presente nos animais, na formação das plantas, em todos os lugares praticamente isso está presente. Então, o que eu falei para você, se eu traçasse aqui um Fibonacci nas pétalas, acredite, cada pétala, mesmo ela tendo tamanhos diferentes, elas estão seguindo um padrão de Fibonacci, elas estão seguindo esses padrões de Fibonacci. Então, enfim, quando o preço retrai mais, não significa que ele perdeu a tendência, mas existe um limite que ele pode retrair e ainda está ok.
Esse limite dentro do mercado tradicional é o 0,6, dentro do criptomercado é tolerável até um 0,7. É como se as flores do criptomercado pudessem ter pétalas um pouco mais longas do que o mercado tradicional, mas de qualquer forma ela ainda tem esse limite aí. Se perder o 0,7, desconfigura uma tendência de alta e pode estar demonstrando já uma reversão, ou seja, o início de um outro novo desenho, o início de um novo desenho de uma outra flor, digamos assim. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa sempre acompanhar a análise gráfica em diferentes tempos gráficos para a gente poder compreender o momento que está sendo desenhada a última pétala, e seria o fechamento de um ciclo, né, e o início de outro desenho. Então a gente tem, digamos que o desenho de uma flor seria como se fosse concluindo ela, seria a conclusão de uma tendência de alta e início de uma outra flor, início de uma flor que seria uma flor de tendência de baixa. Espero que vocês tenham entendido essa analogia, mas vamos agora trazer aqui para esse momento atual que a gente tem aqui no diário, né. Então a gente tem essa correção acontecendo agora muito forte, e o preço veio de uma pernada de alta, fez uma movimentação, na verdade, né, já tinha começado daqui, né, a gente fez um fundo, respeitou esse fundo aqui, a gente confirmou um pivô de alta. E agora a gente pode traçar o Fibonacci aqui, do fundo a esse topo, e nesse momento agora, o Fibonacci está na zona do 0,6, próxima zona limite ali do que eu falei para vocês que seria o mercado tradicional, toleraria ainda. Dentro do mercado cripto também não é ideal que ele chegue aqui no 0,7 de Fibonacci. Então a gente tem aqui 0,6 nos 115.273 como uma zona muito importante que o preço, né, permaneça respeitando. Pelo menos seria uma demonstração de força ainda até o 0,6. Claro, quanto menor a retração, maior a demonstração de força. Então 0,6 seria meio que o tolerável, 0,7 já seria uma zona bem arriscada, para o Bitcoin voltar e romper fazer novas máximas, né, pelo menos dentro dessa configuração que eu estou trazendo aqui agora para vocês, né, dentro desse padrãozinho aqui, dessa análise, dessa movimentação. Então a gente tem que estar atento muito a essa zona aqui. Por isso, a gente tem que ver até onde a retração seria saudável e ainda configuraria ainda uma tendência de alta. E essa zona seria do 0,7 até o 0,6 aqui, 0,5, toda essa zona aqui seria tolerável, né, eu falei para vocês. Não é o ideal que o preço perca o 0,6, não é o ideal que o preço busque aqui o 0,7, se perder o 0,7, desconfigura essa tendência. E aí, a gente pode ir para a segunda etapa, segundo passo, né, da análise, que é trazer indicadores. No meu caso, quem me acompanha já, eu uso as NEMAs. Então as NEMAs é um indicador que eu desenvolvi, ela segue um padrão diferente das médias tradicionais, e eu tinha falado na análise anterior que o preço não seria ideal que o preço perdesse essa primeira NEMA aqui, ó. Estava posicionada no 119.733. Porém, ela perdeu e veio buscar a primeira NEMA central aqui, e tocou nela nesse exato momento aqui no 115.972. Não é nem um pouco bom pelo indicador que o preço feche candles aqui abaixo desse suporte aqui. Se isso acontecer, a gente vai ver as limas mudando de cor e provavelmente vai estar indicando venda no gráfico diário. Isso aí não é nada bom. Então, interessante que o preço consiga se manter aqui acima dessa zona, pelo menos pelo indicador. Você vê que a gente tem uma zona, né, mais flexível pelo Fibonacci, pelo indicador, tem menos tolerância de perda, né, a zona menor de perda para configurar alta ainda. Então eu ficaria um pouco atento aqui, principalmente a essa zona aqui, pelo indicador, pelas NEMAs. No gráfico diário não seria nada interessante que ele perdesse aqui, fechasse candle aqui no diário abaixo dos 115.971. E se isso acontecer, a gente pode sim ver correções mais profundas, ver no preço procurar aqui interação, inclusive com esse fundo anterior, né, perdendo ali o 0,7, perdendo toda aquela estrutura ali do Fibonacci, desconfigurando e vindo testar mais uma vez o fundo anterior aqui nos $108.000. E aí agora a gente vai falar um pouco também na análise de sentimento. Quem veio corrigindo também foi o S&P 500. Vou trazer aqui o que está acontecendo, né? Isso aqui é S&P 500, todo mundo aqui no diário, S&P 500, o ouro, Bitcoin, que vem corrigindo mais forte que todo mundo, e o DXY, que é o índice do dólar, que é outro ponto muito importante aqui que a gente tem que estar atento. O S&P 500 veio fazendo correção muito forte, se eu não me engano, por uma declaração que Donald Trump fez agora, é a possibilidade de taxar mais a China,
e, né, isso já trouxe algum desânimo ali na S&P 500, que sabe que isso pode prejudicar o desenvolvimento das empresas, né? O S&P 500 se trata das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então, aumentar a as taxas na China significa prejudicar, né, o andamento, o crescimento das empresas nos Estados Unidos. Pode ser isso, essa precificação dessa notícia que fez esse preço corrigir e buscar suporte aqui no diário nas 2 lemas centrais. Se perder aqui, é o mesmo caso que as 2 lemas centrais estando juntas, mostram tendência de alta forte. Porém, se perder, já é pode ir mudando esse cenário aqui das lemas. A gente vê que já tem padrões de baixa já dos 5 minutos até o 2 horas, então ficar atento a isso. Outro ponto que a gente tem que estar muito atento é o DXY, que é o índice do dólar. Ele vem em um padrão clássico de alta, um padrão contrário do que o Bitcoin está na divergência aqui baixista, aqui numa divergência altista. Então, quando o preço do DXY estivesse mantendo acima dos 98 e acima dos 96, aqui esse range aqui, ele tem grande chance de continuar essa movimentação de alta. Já vi um bom período corrigindo, e pode ser que tenha achado um fundo, e se isso acontecer, a gente realmente vai ver o enfraquecimento aqui do outro lado, do S&P 500 e do Bitcoin também, por sua vez. Quem não quer saber de nada é o dólar. Não só o dólar, eu fiz outro vídeo falando que todos os metais preciosos continuam subindo e rompendo máximas históricas. Eu ainda falei da minha opinião, o que é que eu acredito que pode vir a acontecer ainda com esses metais. Então, assista aí o vídeo, vou deixar aqui no final o card. Então, é isso, galera. Vamos agora olhar a análise de sentimento no curtíssimo prazo ali para a gente tentar entender essa movimentação do Bitcoin até onde pode ir, né? Será que vem mais correção? Será que já teve captação de liquidez suficiente para fazer o preço respirar agora e voltar a subir um pouco mais? Aqui pela análise de sentimento, a gente tinha vindo de uma movimentação de alta confirmada pelo Open Interest, o que é muito bom. E nesse momento a gente, até certo momento, a gente estava vendo uma correção que não tinha muito interesse pelo Open Interest. O Open Interest caindo, com o preço caindo, com correção do preço, né? Então, desinteresse na movimentação de baixa, até que a gente veio nesse certo momento aqui, e tivemos uma correção, né? Que a gente saiu da zona dos 123.800 e fomos parar aqui, o preço foi parar nos 119.600. Essa movimentação que a gente teve aqui fez o Open Interest subir, teve interesse por essa correção aqui, e muita captação de liquidez. A gente teve aqui um candle de 1,85 bilhões de dólares que foram vendidos a mercado, possivelmente, né, provavelmente por sardinhas, que são quem se apavoram e vendem a mercado. A gente viu aí, muita gente estava comprando a mercado aqui, também são sardinhas que compram a mercado, e com essa correção já está sendo vendida, essas posições foram compradas aqui. Ou seja, comprou no FOMO e está vendendo no medo, e é assim que acontece a captação de liquidez. Agora, um ponto que a gente tem que estar atento aqui na análise de sentimento, né, essa correção que a gente está tendo aqui, o Open Interest está corrigindo, isso é bom, não mostra muito interesse, mas também, pelo outro lado, esse Open Interest cair, pode ser que não seja por desinteresse, sim pela quantidade de posições que tivemos aqui estopadas e liquidadas. Nesse caso, posições de long. Quando as posições são estopadas e liquidadas, obviamente, né, pessoas saíram da jogada, isso faz com que o Open Interest, o número de contratos, diminua. E a outra observação que a gente tem aqui muito importante é o rate. O rate vinha negativo, isso é excelente para a continuação da movimentação de alta, ou seja, à medida que o preço estava subindo, as pessoas estavam shortando, então o preço, com certeza, ia buscando liquidez, estopando essa galera, e foi o que foi acontecendo. À medida que o preço foi subindo, essas pessoas foram sendo estopadas, liquidadas posições de short. Porém, nesse exato momento agora, o que a gente vê, o ratio subindo. Já estamos em maioria de posições de long, o ratio está em 1,30. 1,30 pessoas estão em posição de long contra uma pessoa em posição de short. Temos maioria em posição de long nesse exato momento, o que demonstra um pouco de risco, demonstra fazendo com que possa ser que as instituições queiram fazer com que o preço continue corrigindo para captar a liquidez dessas posições de long. Ou seja, pessoas que acreditaram que o fundo chegou, pode ser que as instituições queiram derrubar ainda mais o preço para captar a liquidez dessas pessoas que estão acreditando que já chegou o fundo aí. Então, galera, fica atento aí com essa movimentação, é melhor ter paciência, esperar ver até onde vai a movimentação de baixa e esperar o preço criar uma estrutura, ver os indicadores dando sinal de reversão, e aí sim a gente pode estar esperando novamente movimentações de alta. Galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu comentário aqui se você quer que eu analise alguma moeda especial. E se você não está inscrito, se inscreva no canal.
Deixe seu like, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e um abraço.